a todos. Queremos pedir um pouco de atenção, porque e agradecer a presença de todos, dizer que estamos mais uma vez aqui reunidos, agora desta vez com a presença do nosso digníssimo companheiro, colega, Júlio Pinheiro, um homem que, nosso conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas, um homem reconhecido nacionalmente pelas suas sabedoria, sua sapiência, principalmente no meio ambiente, convidado que para dar palestra no mundo inteiro, Noruega, Portugal, Espanha, Itália. Então, é realmente uma sumidade no que faz, e no meio ambiente é realmente uma das pessoas que está em primeiro lugar. Temos grande honra em termos pessoas com este intuito de levar em frente o nosso meio ambiente, e o Júlio é este que encampou realmente este projeto, e os tribunais de contas do Brasil inteiro ficam aplaudindo e chamando aqui, chamando ali, e ele não tem tempo. E eu quero agradecer ele ter tirado esse precioso tempo dele para vir ao estado do Acre, esse estado que ele tanto ama, tem inclusive raízes aqui no nosso estado, e que vai nos trazer uma palestra muito boa, não tenho dúvida nenhuma, sobre o que nós devemos fazer com esta terra que nós moramos realmente, com o nosso meio ambiente, cuidar da nossa vida, da nossa água, do nosso ar que respiramos. Então, é um prazer muito grande, mestre Júlio, estarmos contigo hoje aqui no Tribunal de Contas mais uma vez. Você já faz parte do nosso povo do Tribunal de Contas e já faz parte do nosso Tribunal de Contas do Estado do Acre. Um dia você ainda vai ser agraciado em estar nos dando essas palestras aqui no nosso Estado, para o nosso povo, para o nosso Tribunal de Contas, e, quiçá, isso venha a trazer mais vontade para que nós possamos realmente encampar esta tua boa vontade de levar em frente realmente a questão do meio ambiente. O meio ambiente, eu não vou falar sobre o meio ambiente, quem vai falar realmente é o meu amigo Júlio. E, assim sendo, eu quero agradecer aos senhores conselheiros, ao Ministério Público de Contas, aos nossos auditores aqui presentes, todos os nossos funcionários que estão nos prestigiando, e muita gente também que não pertence aos quadros do Tribunal de Contas, mas pertence aos quadros do meio ambiente. Então, este pessoal, todos que aqui estão, quero dar as minhas boas-vindas a todos, e o meu grande abraço, e agradecer a presença de todos, e passar a palavra para o conselheiro Júlio Pinheiro. Muito obrigado. Eu acho que tu vai ficar à vontade. Pode ficar aqui, pode ficar ali. Tá? Bom dia a todos. Permitam-me chegar um pouquinho mais próximo, para que nós possamos ter um papo interessante a partir de agora. Mas antes, porém, eu gostaria de passar para os senhores um vídeo institucional do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, e dizer que é um prazer muito grande voltar aqui ao Estado do Acre. Eu que estive na última vez também, o Valmir, o conselheiro Valmir, era presidente do tribunal, e, coincidência, retorno ao Estado do Acre com o conselheiro Valmir, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre. Para nós, repito, é uma satisfação muito grande, como amazônidas que somos, todos nós que estamos aqui, para discutirmos um tema de tamanha relevância. Nós estamos na Semana do Meio Ambiente, encerrando a Semana do Meio Ambiente. Dia 5 é comemorado
o Dia Internacional do Meio Ambiente, mas eu gostaria de, antes de passar o filme institucional, dizer que todos os dias, na verdade, devem ser dedicados ao meio ambiente. Nós não podemos, e obviamente emblematicamente nós escolhemos, o dia 5, foi escolhido o dia 5, uma iniciativa da ONU em 72, mas nós que vivenciamos os problemas ambientais no Brasil, nós precisamos entender que o meio ambiente é cada segundo, cada minuto, cada hora, cada dia, todos os dias do ano, e os dias vindouros certamente serão muito mais importantes, porque a preocupação é cada dia maior com relação a essa questão de proteção ambiental. Eu queria mostrar um vídeo do tribunal, um vídeo institucional do Tribunal de Contas, para que os senhores possam ter uma ideia, o que o Tribunal de Contas faz, o que nós fizemos a partir de 2010. Só um minutinho, Anete. Só um minutinho, Anete. A senhora está muito... A Anete é uma das baluartes, é uma dos nossos braços direito, esquerdo, enfim, todos os braços, e que trabalha nessa área já há muitos anos. Eu tirei a Anete, não tenho capacidade de tirar nada, mas resgatei a Anete do IBAMA, levei, na época que eu era presidente, para o Tribunal do Amazonas, e eu garanto aos senhores e às senhoras que eu não estou nem um pouco arrependido, viu? Vamos lá, assistir um vídeo institucional. A Amazônia, uma das 7 maravilhas da natureza do planeta Terra. A Amazônia, reconhecida pela ONU uma das 7 maravilhas do mundo, guarda no seu interior um elenco de belezas naturais que formam a maior biodiversidade do planeta. A proteção dos biomas, ecossistemas, rios, florestas, fauna e dos seus habitantes constitui-se em uma herança incalculável e imprescindível para o bem das presentes e futuras gerações. Nessa região de dimensão continental, vivem aproximadamente 20 milhões de pessoas, distribuídos em 9 estados, sendo o Amazonas o maior deles. O IBGE, censo de 2004, atribui ainda dados importantes à região como detentora de 67% das florestas tropicais da Terra. A Amazônia possui a maior reserva hidromineral do planeta e a mais rica biodiversidade, onde cerca de 20% das águas doces pertence à bacia amazônica, com grande potencial de recursos hídricos. A Constituição Federal Brasileira de 1988 determina que o meio ambiente é um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de impor ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo. E assim, sob a luz da legislação, em um ato pioneiro, o TCE do Amazonas deu o primeiro passo ao realizar em 2010 o primeiro simpósio sobre gestão ambiental e controle de contas públicas. O evento deixou um bom legado à Carta da Amazônia, que garantiu avanços nas auditorias ambientais e programas preventivos como o TCE Cidadão, o referencial para outras iniciativas como a Ouvidoria Ambiental e o Ecocidadão, criados com o objetivo de conscientizar e formar exércitos de ecocidadãos em defesa da Amazônia. Bom, senhores, este é o vídeo institucional do nosso Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e isso, o terceiro. E exatamente essa visão que nós temos da Amazônia, é exatamente essa visão que nós temos e precisamos ter
do futuro, do nosso futuro, e quando nós falamos do nosso futuro, nós não podemos só pensar em nós mesmos. Nós precisamos pensar nos nossos netos, bisnetos, tetranetos, enfim. O mundo, eu espero que não acabe e não vai acabar com a nossa existência, ainda quando estejamos aqui na Terra. Mas, certamente, nós teremos um futuro, infelizmente, não muito promissor, se nós não cuidarmos efetivamente daquilo que é o nosso lema principal, é a nossa missão, visão principal, de cuidar do nosso patrimônio, desse nosso bioma, que pertence a nós, e o Estado do Acre, como um Estado de referência na luta, nessa luta que é histórica, com relação à preservação ambiental, o Estado do Acre certamente está inserido nesse contexto para que nós possamos efetivamente ter um mundo melhor, uma proteção melhor dos nossos biomas. Bom, nós vamos conversar hoje, e temos conversado isso em muitos locais onde temos passado, a questão do controle ambiental pelos tribunais de contas. E algumas reflexões nós precisamos fazer. Algumas reflexões nós precisamos fazer porque, infelizmente, ao longo dos tempos, ainda não conseguimos, inclusive eu faço essa referência, porque internamente, dentro do próprio Tribunal de Contas do Amazonas, tivemos muitas resistências acerca desse controle que é a obrigação dos tribunais de contas. E essas resistências se dão, muitas das vezes, por questões pessoais, de vaidade, enfim, e por um certo comodismo que nós temos de simplesmente cuidarmos da questão orçamentária, fiscal, financeira, como se isso fosse a grande responsabilidade, que não deixa de ser uma grande responsabilidade, ou a maior responsabilidade dos tribunais de contas do Estado do Amazonas, ou dos tribunais de contas do Brasil. E eu vou tentar demonstrar para os senhores, e vou fazer uma provocação, para que no final nós, através dessas provocações que vamos fazer, dessas indagações que vamos fazer, precisamos fazer um meia-culpa também, se nós efetivamente estamos ou não cumprindo o nosso mistério enquanto instituição de controle que deve aferir não só a questão orçamentária, fiscal, financeira, mas também, e eu diria, de uma importância, até porque a Constituição coloca dentro do mesmo patamar de hierarquia, de uma importância tão grande quanto a questão do controle orçamentário, fiscal, financeiro. Vamos lá, Nete. Me dê o passador, que é melhor, porque senão eu me perco. E onde é que nós encontramos essa resposta? Onde nós encontramos essa resposta da nossa competência, da nossa condição de instituição de controle, para que nós possamos cuidar bem do meio ambiente? Exatamente na Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 1988. Portanto, não é algo novo. É algo que já remonta mais de 3 décadas. E nós, quase 3 décadas, 88 para cá, dá quantos anos? 30 anos, já 3 décadas. Então, nós que temos a missão de fazer esse controle das contas públicas, precisamos entender que essas contas, o accountability, ele não se resume pura e simplesmente no accountability fiscal, orçamentário ou financeiro. Mas também no accountability, eu vou mostrar daqui a pouco, onde está inserido na Constituição, operacional e patrimonial. E onde é que nós encontramos o primeiro passo para garantir essa ação dos tribunais de contas? No grande arcabouço, no grande guarda-chuva, no capítulo estabelecido na Constituição específico sobre o meio ambiente, e ou seja, inserido aí no artigo 225, que diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se. Veja o que quis dizer o legislador constituinte quando estabeleceu uma imposição ao poder público e à coletividade. Portanto, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo
perante as presentes e futuras gerações. Veja que é um texto que a Constituição guarnece nesse grande guarda-chuva as nossas ações, porque nós somos poder público, nós somos coletividade. Se nós somos poder público e nós também, individualmente, fazemos parte dessa coletividade, a Constituição remete a essa obrigação, a essa imposição de proteger e defender o meio ambiente visando as presentes e futuras gerações. Isso está absolutamente claro e inequívoco. Nós é que muitas das vezes, e precisamos, repito, fazer um meia-culpa, até por um certo comodismo, até por uma certa condição de que já estamos fazendo o essencial quando cuidamos da fiscalização fiscal, orçamentária, financeira, estabelecida lá no artigo 70, não deveríamos estender essa preocupação a essas questões ambientais, porque as dificuldades serão muito grandes. Ao contrário, eu quero dizer que no estado do Amazonas, nós iniciamos esse trabalho com algumas pessoas, alguns gigantes baluartes que defendem a tese, e aqui, dentre eles, está a doutora Nete Giane Ferreira, que hoje dirige e iniciou dirigindo o Departamento de Auditoria Ambiental, criado quando eu fui presidente do tribunal. Diante dessa visão, missão-visão obrigatória de todos nós, de defender o meio ambiente, preservar o meio ambiente, visando as nossas gerações atuais e as futuras. E a própria Constituição, também no seu artigo 225, parágrafo 4º, remete a essa condição em função daquilo que dispõe, tudo bem, Gani? Que dispõe no seu parágrafo 4º, quando diz que a floresta amazônica, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense, a zona costeira, são patrimônio nacional. E sua utilização far-se-á na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Então vejam que esse guarda-chuva, então vejam que este abrigo constitucional, em função da vontade do legislador constituinte e da visão que teve o legislador constituinte de 88, nos coloca nessa condição privilegiada, digamos assim, na visão de obrigatoriedade de defender esse grande patrimônio, os biomas que nós temos no Brasil. E aí vem a grande sacada, digamos assim, num linguajar bem jovem. O artigo 70 da Constituição, ele diz que a fiscalização, ela é contábil, orçamentária, financeira, operacional e patrimonial. Leia-se patrimônio, o parágrafo 4º do artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil. E nós precisamos enxergar essa fiscalização sob os auspícios do princípio da legalidade, por exemplo, da legitimidade, da economicidade, de acordo com o que diz o artigo 70. E aí eu cito um exemplo muito característico. As nossas licenças ambientais não são obrigatoriedade dos tribunais de contas fazerem um controle de legalidade de um ato administrativo discricionário, que é a expedição dessa licença ambiental. Não é obrigação do Tribunal de Contas aferir, verificar se essas licenças foram emitidas dentro dos critérios legais estabelecidos na Constituição e na legislação infraconstitucional?
Então, a explicação da atuação dos tribunais de contas se dá exatamente em cima dos parâmetros que a Constituição assim estabelece. Como é que não tem nada a ver conosco? Ou nós cumprimos o que diz a Constituição e a legislação infraconstitucional, ou nós estaremos sendo omissos. A nua e crua realidade é essa, minha gente. E nós precisamos fazer um meia-culpa sim. Eu faço constantemente esse meia-culpa no meu tribunal. Gostaríamos de estar muito mais avançados, é lógico. Sabemos das resistências, como disse, em função de um certo comodismo e de outras questões pequenas, que aqui não vale a pena questionar ou relatar. Outra exemplificação prática do avanço que nós tivemos, a partir desse modelo estabelecido na Constituição de 88, a partir dessa vontade do Constituinte originário da nossa Carta Cidadã, a legislação infraconstitucional já se adequou. Nós temos a Lei de Licitações e Contratos como nosso grande instrumento de trabalho. Então vamos a ela. Se ela é o nosso grande instrumento de trabalho, para fazer o controle que nós costumamos fazer rotineiramente, a Lei 8666, a partir de 2010, estabeleceu no seu artigo 3º, a lei que modificou foi a 12.349 de 2010, que a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, processada e julgada na estrita conformidade com os princípios. Quais os princípios? Aqueles referidos no artigo 70, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, enfim, todos esses princípios garantidos na nossa Carta Maior e estendidos aqui na legislação infraconstitucional, todos esses princípios serem apreciados por todos nós e executados por todos nós cotidianamente. Portanto, a própria lei de licitações e contratos garante que nós tenhamos a obrigatoriedade, exige, melhor dizendo, que nós tenhamos a obrigatoriedade em prover, além da proposta mais vantajosa, além de estabelecer esses princípios da isonomia, também a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Vejam que a própria lei estabeleceu critérios de impessoalidade. A própria lei estabeleceu, por exemplo, critérios de estudo de impacto ambiental nas obras públicas. A exigência do EIA-RIMA por ocasião das licitações. E nós não vamos cobrar? E nós vamos nos omitir diante da imposição da lei? A Constituição fala em imposição, sim, impondo-se ao poder público. É obrigação. Do contrário, chamaremos verdadeiramente de omissão, se não cumprirmos aquilo que sim está estabelecido. E essa interrogação exatamente representa aquilo que está certamente na cabeça de muitos de nós. O que o Tribunal de Contas tem a ver com tudo isso? A sociedade, muito mais. Até porque, pela nossa inércia, digamos assim, pela nossa letargia, vamos ser um pouco mais benevolentes, nós não direcionamos as informações da competência que têm os tribunais de contas para prover algo essencial à vida.
o controle ambiental que vai resultar na melhor qualidade de vida que nós teremos no futuro. Como disse anteriormente, como não vamos aferir se as licenças ambientais estão sendo emitidas dentro de critérios legais? Se não estão emitidas, não estão sendo emitidas dentro de critérios legais, certamente muitos danos ambientais irreversíveis estarão acontecendo todos os dias na frente, nas nossas vistas e debaixo dos nossos narizes. E ao Tribunal de Contas, que tem uma peculiaridade muito maior, muito mais expansiva do que o Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário só age provocado, ou por uma ação civil pública ou por uma ação popular, e nós podemos agir de ofício, cumprindo o controle constitucional da legalidade, ao analisarmos as licenças ambientais, ao analisarmos as licitações, as chamadas licitações hoje discutidas, difundidas, decantadas, licitações sustentáveis, que tanto se ouve falar nesse país afora. Mas, infelizmente, e aí, meu caro presidente Valmir, permita-me dar essa chacoalhada em todos nós. Eu próprio faço uma autocrítica. Uma autocrítica, por que nós não estamos muito mais avançados? Agora, é claro que nós sabemos das dificuldades, nós sabemos das resistências, nós sabemos da falta de apoio eventual. E hoje eu devo reconhecer que o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas voltou a ter um apoio incondicional da direção do tribunal, porque enxergou esse caminho como um mecanismo salutar para cumprir o nosso mistério constitucional de controle operacional e patrimonial, além do controle tradicional que nós já fazemos. Então, nós, com essa visão, fazemos o controle preventivo. Nós não fazemos o controle prévio, porque o controle prévio seria como se nós estivéssemos substituindo os institutos ambientais na expedição de licenças. Não. Nós fazemos o controle externo, observando se as licenças ambientais foram expedidas dentro de critérios legais. Portanto, nós não fazemos o controle prévio. Essa é a grande diferença que nós temos da atuação do Poder Judiciário. E se nós deixarmos o Ministério Público Comum, e aqui está o Ministério Público de Contas, que também tem a obrigação de prover nas suas representações a ação preventiva, precautória, antecipatória, as nossas ações correlacionadas à questão da proteção ao meio ambiente, estabelecido no artigo 225 da Carta Magna. Se nós não tivermos um Ministério Público também atuante, nós haveremos de deixar que os outros de fora venham aqui e metam, me desculpe o palavreado, o bedelho onde não são chamados. Porque nós estamos abrindo mão de competência. E abrir mão de competência significa abrir mão de poder. Abrir mão de competência significa se omitir diante de uma realidade legal, factual, e que nós vivenciamos todos os dias diante dos graves danos ambientais que nós estamos acompanhando e que vem acontecendo aqui na nossa região. Então, a nossa perspectiva, meus senhores, minhas senhoras, não é do dano ambiental. A nossa perspectiva, a ação dos tribunais de contas, essa ação preventiva, precautória, antecipatória, é exatamente do risco ambiental. Porque agir posteriormente significa dano ambiental e conflitos já instalados. Agir preventivamente, que é a nossa missão, significa monitorar as ameaças e planejar as ações. Significa evitar o dano, pois agimos proativamente. E, consequentemente, na perspectiva do risco ambiental e não do dano ambiental.
Em 2015, foi assinado o Acordo de Paris, onde os países se comprometeram com as chamadas ODS estabelecidas pela ONU. E as ODS são em número de 17. E eu, numa oportunidade em que fazia uma palestra, salvo engano, no estado do Ceará, um dos palestrantes dizia que o Tribunal de Contas estava inserido somente nessa ODS de número 16, paz, justiça e instituições fortes. E eu prontamente discordei. Disse, não, os tribunais de contas estão inseridos em todas as 17 ODSs. Esses objetivos, para serem alcançados, passam necessariamente por uma ação preventiva dos tribunais de contas. Eu vou citar aqui um exemplo aleatório. Item 6, água limpa e saneamento. Só um parêntese. Recentemente nós fizemos uma auditoria em abastecimento de águas, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Por isso que eu digo que essa 16 eu apontei aleatoriamente. Abastecimento de água em 17 municípios do estado do Amazonas. É uma tristeza, foi uma tristeza, melhor dizendo, o resultado que nós enxergamos, que nós encontramos. Como é que nós não temos obrigação? E aí eu faço referência também ao chamado accountability, ou seja, a aferição. Não é obrigação nossa fazer a fiscalização contábil, orçamentária, financeira, e o accountability do resultado das auditorias operacionais que nós fazemos. Por exemplo, fiz referência à água, que inclusive é uma questão talvez até um pouquinho mais complicada. A água, o que o Tribunal de Contas vai aferir em água? Vai aferir? Podemos aferir sim, devemos. Vou mostrar daqui a pouquinho. A qualidade da água do povo. Será que o povo está recebendo uma boa qualidade de água? Será que ele está pagando o preço justo? É o accountability que eu defendo. O preço, ele é em função, o valor da tarifa que nós pagamos é em função do custo para beneficiar essa água. E aí vem outras questões paralelas. Se o custo está alto, é porque não existe prevenção. Se houvesse prevenção, nós teríamos um custo menor, porque teríamos automaticamente menos produtos químicos utilizados para a purificação dessa água. Olha como a sequência é lógica. Vejam como a sequência é lógica. Então, esse accountability, a qualidade da água, e eu citei o exemplo da água, e posso citar todos os outros 17, como sendo objetivos que nos coloca diretamente no cenário que as ODSs, que foram estabelecidas em 2015 para serem executadas até 2030, todas essas ODSs, se os tribunais de contas atuarem, podem ser, sim, atingidas. Eventualmente, numa eventual visão pessimista, nós conseguirmos erradicar a pobreza, nós conseguirmos estabelecer fome zero até 2030, talvez fosse algo utópico, mas nós não podemos deixar de considerar que se as nossas instituições estiverem fazendo controle correto da aplicação dos recursos públicos, e aí eu falo a nível nacional, nós sabemos que o Brasil hoje tem um programa que tenta erradicar a pobreza e o fome zero, que já tem alguns anos, isso desde o governo Fernando Henrique, com outro nome, depois passou para o governo Lula. E aí, isso tem recurso público envolvido. Como é que nós não temos nada a ver com isso? E aí tem o resultado, a questão da agricultura. Outras questões que estão aqui inseridas nas 17 ODSs, energia acessível e limpa. O Tribunal de Contas do Amazonas hoje executa um projeto, inicia um projeto para que nós possamos dotar o tribunal de
energia solar para contribuir com o planeta para a não utilização de combustível fóssil, por conta exatamente dessa iniciativa que devemos todos nós ter, todos nós, indistintamente, que foi acertado e o Brasil é signatário desse acordo em 2015 em Paris. Hoje os Estados Unidos vêm na contramão, a China, enquanto entrou, os Estados Unidos saíram, mas por uma questão estratégica acabaram ficando isolados, porque dentro do próprio país, estados mantêm a disposição de cumprir esses objetivos até 2030. E aí, eu, quando estive aqui, na época, acho que ano foi, Valmir? A última vez que eu estive, você era presidente ainda, 2012, né? Nós falávamos daquilo que nós estávamos executando no Tribunal do Amazonas, o controle ambiental, e aqui eu vou mostrar algumas auditorias que nós fizemos. Vou tentar ser um pouquinho mais rápido, senão vocês daqui a pouco já vão ficar cansados, mas era importante nós discutirmos e estabelecermos esses aspectos legais para demonstração inequívoca da nossa atuação. Não poderia prescindir de falar sobre isso, poderia entrar direto nas auditorias, mostrar filme, mostrar fotos e tal, mas é importante que nós entendamos, do ponto de vista da competência que a Constituição nos garante, nos dá, exatamente essa visão que devemos sempre ter, visão crítica até, que devemos sempre ter para melhorarmos a nossa atuação. Iniciamos em 2010, essa lei foi aprovada em agosto de 2010, e essa lei estabelecia que até 2012, todos os municípios brasileiros, por exemplo, deveriam estar com seus planos de gestão de resíduos sólidos, todos eles devidamente realizados, cumpridos. E, para nossa satisfação, o único estado brasileiro que 100% dos municípios apresentaram esses planos de gestão integrada de resíduos sólidos, está aqui a ANET, que confirma isso. Aliás, teve um único município que atrasou mais alguns meses. Um município muito pequeno, acho que foi o Juruá, se não me engano, não foi, ANET? O único estado que 100%, isso foi matéria a nível nacional, dos municípios que entregaram os planos de gestão integrada de resíduos sólidos dentro dos 2 anos estabelecidos na lei, foi o Amazonas, o estado do Amazonas, os municípios do estado do Amazonas. Apenas 8,8% dos municípios brasileiros entregaram os planos de gestão integrada de resíduos sólidos. Uma obrigação da lei. Da lei. Como nós exigimos a obrigação da lei? Dentro da perspectiva da imposição que nós devemos ter, que recai sobre nós, do cumprimento da legislação constitucional e infraconstitucional, foi que nós conseguimos a realização desse, eu diria, desse fato extraordinário, ou seja, 100% dos municípios brasileiros entregarem os planos de resíduos sólidos, de gestão de resíduos sólidos até 2012, exatamente um ano após a edição da lei, como ela mesma, assim, essa própria lei assim menciona. E aí fizemos inspeções, esse é só um exemplo, inspeções em 19 municípios do estado do Amazonas inicialmente. Essa inspeção em 19 municípios, vocês veem que o estado do Amazonas é um estado de dimensões continentais, como dizia lá no filme. E nós fizemos, do leste a oeste, do norte a sul do estado, amostragens diferenciadas, para não dizer que fizemos isso simplesmente concentrado aqui na região de Manaus, porque seria muito mais fácil. Não. Nós fomos para longe, nós fomos para Tabatinga, por exemplo, a 1.100 quilômetros de distância em linha reta da cidade de Manaus. Veja que a logística para conseguir realizar um trabalho gigantesco como esse é muito grande. E eu, em muitos municípios, estive presente nessas auditorias. Está aqui a ANET, que foi em vários, fomos em alguns, e a realidade que nós encontramos foi absolutamente muito igual, parecida
com os que têm, e os demais municípios do estado do Amazonas, ou seja, já estamos muito além de 19, mas na época fizemos em 19. E fomos, nessa auditoria, enxergar o que nós encontraríamos nesses lixões a céu aberto, chamados open dumps, que, infelizmente, em Manaus há uma confusão, dizer que tem aterro sanitário e não tem, daqui a pouco eu chego lá. Nós fizemos essas auditorias ambientais em função de propositura do próprio controle externo, demanda da sociedade, parceiros, o próprio Ministério Público, a ouvidoria ambiental. O Ministério Público fez várias representações para que nós pudéssemos aferir o que efetivamente estava acontecendo no estado do Amazonas. E o estado do Amazonas possui 62 municípios, 61 lixões a céu aberto e um chamado aterro controlado. Eu coloco aquela interrogação ali, minha gente, porque eu não considero como tal. Inclusive, havia uma informação, me lembro que eu fiz uma palestra na Universidade do Amazonas, e um professor da Universidade de Pernambuco, que estava editando um livro, depois de me ouvir falar, quando eu falei em aterro controlado e questionava o aterro controlado, que sequer seria aterro controlado, chamei de lixão com porteira, ele me procurou e, doutor Júlio, eu acabei de editar um livro e coloquei informação que aqui em Manaus tem um aterro controlado. Eu digo, professor, eu sinto muito, mas alguém lhe enganou. Ele imediatamente ligou para o editor e mandou tirar essa informação. Veja a importância que tem esse trabalho que nós fizemos. Manaus, como é que pode ser aterro controlado se você tem urubus? E aí está aparecendo só um. Quem passar ali pela M10, próximo a Manaus, vai ver centenas de milhares de urubus. Que aterro controlado é esse? Transbordamento do chorume. Todos nós sabemos que nós aqui na nossa região temos um índice pluviométrico altíssimo. E o lixo colocado a céu aberto nos lixões, esse lixão com porteira, ou nos lixões que nós encontramos em vários municípios do interior, em função desse alto índice pluviométrico, em contato com a matéria orgânica, putrefa essa matéria orgânica, decompõe essa matéria orgânica e produz um líquidozinho chamado chorume, que é extremamente danoso à saúde pública. E aí outra visão, que é problema de saúde pública também, essa questão dos lixões a céu aberto, que é problema econômico também, porque nós jogamos fora a riqueza. Daqui a pouco eu vou mostrar. E nós encontramos tudo bem. Parabéns a Rio Branco, porque Manaus nós não temos. Eu estou falando da minha região. E é obrigação do poder público, é obrigação nossa, inclusive, fiscalizar essa questão, né? Então, o Rio Branco, ela está me informando, realmente eu não sabia, tem um aterro sanitário. Não é aterro controlado, é aterro sanitário mesmo, né? Que há tratamento de efluentes, que há a captação de gás metano, há tudo isso nesse aterro controlado. Então, me informa a conselheira, companheira do SINEC, sim. Dulce, que sim. Dulce. Beleza. Bom, então, o que nós encontramos? Baixo percentual também de coleta seletiva. Vamos a outro município, Iranduba, no interior ali, pertinho de Manaus. Essa senhora, nós tivemos, a Anete lembra, essa senhora aqui, ela estava de sandália havaiana, no meio do lixo, cheio de urubu, catando a sua sobrevivência, né? E eu me lembrando que conversava com ela, quando ela estava um dia muito quente, suada, chega e escorria aquele líquidozinho por aqui, entrando pela boca, líquidozinho com sujeira. E isso nos dá uma tristeza muito grande, são seres humanos. E nós somos omissos. Ué, claro que somos. Essa senhora, ela tem... Eu perguntei qual era a idade dela, imaginava que ela ia dizer que uns 60, porque a aparência dela era de uma pessoa bem idosa, pelo sofrimento, enfim.
Ela disse que tinha 40 anos, né? 40 anos aproximadamente, eu acho que é isso, 42 anos, e vivia do lixo, e sustentava a família com o lixo. E olha o que nós encontramos: lixo hospitalar, outro crime grave. Isso aqui sou eu, ó. Eu aqui, ó. Está aí a equipe, a NET estava aí também, isso aqui sou eu. Só que nós fomos de bota, de máscara, enfim, com um mínimo de proteção, porque encontramos muita coisa ruim, nesse como nos outros. Resíduos plásticos predominam, queima de lixo hospitalar, que é outro crime gravíssimo, causa problemas muito sérios de saúde. Tabatinga, está vendo essa área aqui que está circundada em vermelho? Aqui é uma pessoa, minha gente, catadora de lixo entre os urubus. Tudo isso aqui é urubu. Olha, no meio do lixo. Veja, garimpando algo que ela possa vender. São seres humanos. São nossos consemelhantes, nossos semelhantes. E aí, não tem nada a ver conosco? Porque não acontece comigo? Essa senhora, ela não é negra não, viu? Isso é sujeira. Isso é sujeira. Isso aqui é sujeira. Catadora peruana em abrigo nos lixões. Esses são os achados de auditoria, que eu vou passar um pouco mais rápido. Animais em meus resíduos, resíduos perigosos junto ao lixo orgânico. Aí você vê aqui lâmpada fluorescente. Ou seja, sem o menor critério para que nós possamos entender o mecanismo e a importância do que é um aterro sanitário. Itacoatiara, está vendo aí os urubus aqui passeando, o carro, essa caçamba descarregando. E essa caçamba aqui, minha gente, serve também para obra pública, viu? Eles usam para coletar o lixo e também para levar asfalto, levar areia, levar tudo. Olha só como misturam as coisas. E acham e fazem isso na maior tranquilidade. Com isso, ele dissemina a doença, várias doenças. Olha aqui a NET, essa daí é a NET. Está vendo a NET aqui? Está vendo a NET? Estava magrinha, né? Essa aqui é outra, é a Juliana, não é a Juliana? É a Juliana, técnico do TCE no campo, abrigo dos catadores no lixão, olha só, os abrigos absolutamente improvisados, lixo hospitalar entre os resíduos, aqui tem tudo, tem víscera humana, tem seringa, daqui a pouco eu vou mostrar algo muito mais dantesco do que isso aí, porque nós conseguimos, eu pessoalmente estive no local e aferi isso. São Gabriel da Cachoeira, olha aí, rapidinho para a gente, está vendo essa imagem aí? Isso aqui são ampolas de sangue, ontem a Rede Amazônica fez uma matéria, não sei se você assistiu, Anete, grande a nível, imagino que tenha passado no Acre também, sobre a questão dos lixões, e nós mostramos essa realidade numa entrevista que eu tinha feito ano passado, e eles só hoje mostraram, porque estão na Semana do Meio Ambiente, só ontem, melhor dizendo, e aqui é ampola de sangue e seringa. Aqui dá para ver melhor, olha só a seringa. E aí nós recebemos uma denúncia na nossa ouvidoria ambiental, de que os índios estavam tomando, se drogando, com essa seringa, utilizando essa seringa. Vejam como uma coisa é extensiva, vejam como uma coisa é grave. Olha aí, isso aqui são moscas, e eu pessoalmente andando por aqui, andando por essa região toda, eu estava fazendo uma gravação, mostrando o lixão, e de vez em quando eu fazia assim, com medo de uma mosca dessa, eu engoli uma mosca dessa, e aí saí daí contaminado também. Porque aqui tem sangue, tem vísceras humanas, muitas vísceras, bolsa de sangue, olha aí. Olha o que nós encontramos no lixão. E aí um cachorro, um animal doméstico qualquer, vai lá, morde aquilo, estraçalha tudo aquilo, atrás de víscera. O urubu vai lá e pega a víscera, espalha aquilo, cai a chuva, índice pluviométrico alto, produz essa doença que eventualmente estava ali, vários tipos de doença, infiltram um lençol freático, vão para o leito do Rio Negro, vão para os igarapés da região, e nós depois tomamos banho. E aí a gente confia que a água foi efetivamente purificada na estação de tratamento lá da empresa concessionária de águas públicas.
Então, nós somos vítimas em potencial. É importante dizer isso. Dizer que a coisa não acontece comigo. Nós não comemos peixe, aqui não se come peixe. E muito, né? E muito. De açude, tudo bem. Mas pode comer peixe de rio também. Eu como muito peixe de rio. A contaminação, por exemplo, em garimpos clandestinos do mercúrio é algo gravíssimo. E nós precisamos ter essa consciência, minha gente. Então, olha, vê, bolsa de sangue. Aí, Parintins, opa, quem é garantido e quem é caprichoso? No final, vou fazer uma surpresa para vocês. Quem é garantido aqui e quem é caprichoso? Caprichoso. Garantido? Não tem ninguém? Então, isso é para mostrar que o caboclo do Amazonas, ele não destrói a floresta. O caboclo da região, da nossa região, aqui do Acre, ele tem o ânimos de proteção. Eu conversando com uma antropóloga acerca disso, e ela dizia exatamente isso. O nosso povo tem o ânimos de proteção. Nós é que somos irresponsáveis. Nós é que não entendemos que o caboclo, ele protege a floresta, protege os animais, enfim, tem esse ânimo de proteção. E nós fazemos disso, no Amazonas, folclore. Nessa criatividade que tem o caboclo, ou seja, essa proteção, ele discute sobre proteção, ele fala sobre proteção, e as mensagens do Festival Folclórico de Parintins falam exatamente isso, de proteção, muitas delas de proteção ao meio ambiente. Está vendo isso aí, minha gente? Vazamento de gás metano. Já estão cansados, não? Pô, ainda tem coisa pra caramba. Estou preocupado. Daqui a pouco eu estou vendo um ali, bocejando, outro. Eu digo, estou de olho. Estou de olho. Está vendo isso aí, minha gente? Gás metano. Está vendo essa bolinha saindo aqui? Está vendo isso? Isso aqui é o chorume, que é a produção daquele líquido esverdeado em função da decomposição de matéria orgânica. Mistura com água da chuva, o índice pluviométrico alto, é uma cadeia. E produz o gás metano, que além de ser prejudicial à camada de ozônio, isso pode gerar acidentes dos mais diversificados. Se colocar um palito de fósforo ali e jogar, puf, pega fogo. Pega fogo. Está debaixo dos nossos narizes. Está vendo esse aviãozinho aí? A Anete estava lá nessa auditoria e ela viu, na hora que... o lixão próximo à cabeceira da pista, hein? Na hora que o avião decolou, teve que fazer um desvio por conta... Olha os bichinhos aqui. Olha os inocentes aqui. Olha os inocentes aqui, ó. Ó, tá vendo? Tá vendo esses inocentes? Por conta de uma atuação do Tribunal de Contas, o nosso relatório de auditoria ambiental aí, nessa área de resíduos sólidos, em Parintins, foi instrumento para uma decisão, numa ação civil pública na Justiça Federal, que fechou o aeroporto Júlio Belém, lá de Parintins, até que a prefeitura corrigisse ou minimizasse esse problema. Veja bem, olha a importância que nós temos. E a sentença do juiz baseou-se quase que exclusivamente no relatório, ou exclusivamente no relatório do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, dos achados de auditoria que nós fizemos. Aí isso aí é a cabeceira da pista, viu, minha gente? Só para ver como uma coisa não é fácil. Teve um aqui que abriu a boca espantada. Essa é a cabeceira da pista. O CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos da Aeronáutica, ele faz estatisticamente, ele de tempos em tempos, remete à estatística dos acidentes com aviões. Esse é o resultado de um choque. Esse é um exemplo de um choque de um avião 737, um Boeing 737, num voo que levava 151 passageiros de Dallas a Denver, nos Estados Unidos, com algum objeto voador, que podia ser um urubu, um pássaro qualquer, enfim, um pássaro. Olha o resultado. Quem não lembra dessa cena aí? Alguém de vocês lembra dessa cena aí? Levanta a mão, quem lembra. Essa cidade aí é Nova York.
Está vendo como os acidentes podem acontecer no mundo todo? Por pouco, os passageiros desse voo aí, todos se salvaram, graças à perícia do piloto. Muito pouco se salvaram. Por pouco, graças a Deus se salvaram. Acidente no Rio Hudson, em Nova York. Essa é uma estatística de 2010, é um índice de colisões reportadas pelo CENIPA. E aqui eu vou citar lá o estado do Amazonas, Tabatinga, 2 strikes. Manaus, 8 strikes. Tefé, 2 strikes. Cruzeiro do Sul, no Acre, 2 strikes em 2010. Rio Branco, está lá Rio Branco, cadê Rio Branco? Rio Branco. Não, um strike. Um choque. Aí é a evolução, 2015, a evolução no sentido contrário, né? Manaus aumentou de 8 para 17 strikes. Vejam, eu pessoalmente, eu vou retratar uma experiência própria. Tivemos que pousar em São José do Rio Preto, em São Paulo, por conta de um choque de um avião com um urubu. Eu estava nesse avião. E o avião não pôde continuar o voo porque ele fez uma barrigadazinha para dentro. E o piloto disse que ali poderia haver microfraturas, fissuras, que em voo poderia desprender a frente do avião e acontecer um acidente muito mais grave. Tivemos que ficar. Portanto, todos nós somos vítimas em potencial, minha gente. Como é que não é conosco? Ah, mas eu não moro lá no interior. Ah, eu estou na capital, que tem aterro sanitário. Mas, olha, e talvez, minha cara companheira, o Acre registrou só um strike em 2010, Rio Branco, por conta do aterro daqui. Talvez seja, talvez não tenho dúvida, com certeza, em função disso. Panorama, esses são os achados de auditoria, minha gente. Quem é técnico aqui, todos são técnicos, sabe disso. Eu vou passar rapidamente, não há tratamento do lixo, eu vou passar rapidamente para vocês verificarem efetivamente o que nós encontramos em todas essas auditorias. Aqueles veículos não são adequados à coleta de resíduos e por aí vai. Existência de crianças e animais domésticos entre os catadores, o cachorro vai para dentro do lixão, leva a doença para casa e aí vira um processo que não encerra nunca. Procedimento licitatório, aquele que eu estava falando para o presidente e para os conselheiros lá em Manaus, uma concorrência pública, que numa licitação que não tinha, o edital tinha uma série de falhas, né? A ausência de publicação de algumas situações, claro que não era a ausência de publicação do edital 100%, mas inexistência de área definida para a instalação do aterro sanitário. Esses foram as razões pelas quais nós suspendemos essa concorrência pública de 2 bilhões dos 320 milhões de reais. Veja, 2 bilhões, 300, isso para a construção do aterro sanitário em Manaus. Ou seja, parece que essa turma pega a necessidade de um mote, vamos fazer um negocinho aqui, a gente coloca um preço assim assado e tal. Ou seja, não havia os estudos, não havia o PRAD, por exemplo, plano de recuperação de área degradada. E aí, como é que você vai fazer um aterro sanitário se não há estudo, se o valor que está sendo estimado para o aterro é um valor que, no mínimo, causa suspeita, final de mandato, enfim, uma série de fatores aí que nós suspendemos essa licitação. Resíduos como problemas, foi um congresso que nós participamos em 2013, aliás, a NET está aqui, devamos a ela e aos nossos colaboradores do Departamento de Auditoria Ambiental, e faço homenagem a ela e ao Brandão, que fomos nós que assinamos esse trabalho, juntamente comigo, e eu fui apresentar esse trabalho em Viena, na Áustria, de 1.250 trabalhos científicos, de universidades do mundo inteiro, institutos ambientais do mundo inteiro. Isso, Europa, Ásia, África, enfim, de todo o mundo, América do Sul, o nosso trabalho foi escolhido para ser apresentado nesse congresso em Viena, ou seja, de 1.250, 220 trabalhos foram escolhidos. O que significa que a nossa grife é muito forte, no mínimo, né? Isso sem considerar que o trabalho foi altamente científico, com
teve que se fazer abstract, enfim, todos aqueles pré-requisitos de um trabalho científico, e nós tivemos a satisfação de ter apresentado em Viena, na Áustria, e eu, pessoalmente, compus. É claro que o mais importante ali é a NET, o pessoal do DEAMB e tal, e eu compus essa equipe e fui lá apresentar. Pelo menos o privilégio de ter ido apresentar eu tive. E o resultado desse evento, ou seja, as conclusões finais, no final do evento, chegaram a essa brilhante e óbvia conclusão. Os resíduos sólidos constituem uma emergência planetária que demanda urgentes atitudes e ações por parte de todos os habitantes do planeta. Portanto, é um problema mundial. E, como tal, nós não podemos fugir dessa responsabilidade. As metas a serem alcançadas: implantação da educação ambiental, aproveitamento econômico do lixo, recuperação de áreas degradadas, e a consequência será a melhoria da saúde pública. Implantação de educação ambiental. Você está vendo essa foto aí? Eu vou mostrar aqui na prática. Daqui a pouco eu vou distribuir algumas aí. Trouxe para vocês. Isso aqui é uma cartilha. E, veja bem, a legislação brasileira, a Constituição do Brasil, como disse anteriormente, ela prevê, incumbe também ao poder público, está lá no 225, parágrafo 1º. Inciso 6º, prover educação ambiental em todos os níveis de ensino. Incumbe também ao poder público, portanto, incumbe também ao Tribunal de Contas, a nós que fazemos o controle externo, o dever de exigir da autoridade pública que provenha educação ambiental. E a Lei 9795, de 99, que diz que a educação ambiental tem que ser em todos os níveis de ensino, inclusive nível superior. Portanto, a obrigação de todos nós. E o programa do Tribunal de Contas, eu sou um ecocidadão, aquele que nós mostramos no filme. Proteja o meio ambiente, porque meio ambiente é a responsabilidade de todos. Ele vai, agora, em parceria com a Secretaria de Educação, esse é o trabalho preventivo, é o trabalho que nós deixamos de ser aquele bicho-papão que só condena o poder público, os gestores públicos, melhor dizendo, não o poder público, os gestores públicos, mas nós somos parceiros da Secretaria de Educação. Hoje temos 20 professores das universidades federal e estadual, compondo a equipe da ANET, liderados pela ANET, e que fazem hoje um trabalho prático, ou seja, trouxemos a academia para melhorar o escopo, para aumentar o escopo, trouxemos a academia para melhorar cada vez mais o nosso trabalho, que já era excepcional, ou é excepcional, mas quanto mais gente produzindo, melhor. E hoje o Tribunal de Contas do Amazonas tem esses programas, junto com a Universidade Federal, com a Universidade Estadual, e exerce também, nesse projeto TCE Cidadão, que foi lançado em 2010, hoje uma cartilha, eu sou um ecocidadão, protejo o meio ambiente, e quem quiser, levante a mão, porque eu tenho algumas. Opa, vai dar? Dá? Dá. Não, tem umas 30 aqui, eu acho que vamos ter que fazer um sorteio. Esse é um dos mecanismos das metas que nós precisamos alcançar. Educação ambiental. Outro, olha, isso aí é um exemplo. O Tribunal de Contas consegue reunir milhares de pessoas para ouvir. Significa que o povo está sedento de informações. O que falta é a autoridade ir até o povo, ir até a população. Porque é a obrigação nossa. Isso aí é um exemplo. Ó. Isso aqui é um ginásio. Isso aqui são vários colégios juntos, de um lado e de outro do ginásio, porque a foto não mostra até aqui, mas eu tenho um filme que mostra isso. Estiveram presentes porque cada colégio anunciou: o Tribunal de Contas vai estar no ginásio tal da escola tal, todos estão convidados. Não foi obrigação, não. E todos foram, às 11 horas da manhã, debaixo de um sol a pino. Eu suava mais do que chaleira com água quente. Exatamente. E esse é o resultado, a satisfação que a gente tem do cumprimento da nossa missão, do nosso dever. Olha aí. Isso aí, acho que é Tabatinga aí? Tabatinga, né?
Tabatinga é outro município, e a gente chega próximo ao povo. Continua a educação ambiental, isso aí é São Gabriel da Cachoeira, longe pra caramba, foi aquele local onde nós encontramos, porque o povo denunciou aquela história do lixo hospitalar, São Gabriel da Cachoeira. E aí, o aproveitamento econômico do lixo. Esses 8 bilhões aí, esses 8 bilhões que constam nessa informação, foi um trabalho feito há uns 6 anos atrás, de um professor da USP, chamado Sabatei Calderoni. Ele dizia que nós jogamos fora 8 bilhões de reais por ano. Por que não reaproveitamos esse lixo? O IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, falava, pela conversa com os técnicos, em 15 bilhões. A Fiesp falava em 20 bilhões jogados fora, jogados ao lixo. O Estado de São Paulo tinha um estudo, a Universidade de São Paulo tinha um estudo, que só de doenças provocadas pelo lixo, o Estado de São Paulo gastava por ano 500 milhões de dólares. Só com as doenças do lixo. As enterites, as diarreias, as desidratações, só com doenças relacionadas ao lixo. Vejam quanto recurso nós jogamos fora. Vejam a nossa obrigação do accountability, que eu defendo, que devemos enxergar o que é gasto, o que é jogado fora de recurso, por omissão e por falta de uma ação preventiva e uma obrigação do poder público em cumprir a sua obrigação. Recuperação de área degradada é uma terceira meta a ser alcançada. Obviamente, quando você faz prevenção, você depois recupera essa área, são chamados PRADs, os Planos de Recuperação de Área Degradada. E a saúde pública, como resultado, que seria a melhoria da saúde pública, de uma ação mais efetiva dos tribunais de contas. Esse é outro programa, que eu já mencionei anteriormente, a auditoria de licenciamento ambiental, que nós fazemos cotidianamente. Aliás, eu vou reunir com a equipe em breve para a gente, e até já conversei com o secretário de Meio Ambiente do Estado, que nós vamos dar uma apertada um pouco maior a partir de agora, por conta de que nós venhamos a coibir licenças ambientais, por exemplo, manejo florestal, porque o cidadão faz solicita uma licença para fazer o manejo em 2 hectares, sei lá quantos hectares, em X hectares, e ele faz X mais Y mais Z. Por quê? Porque não há fiscalização. E aí aumenta o desmatamento, aumenta os índices, e a Noruega, que queria trazer mais $1 bilhão esse ano para o Brasil, o ano passado o Temer foi lá, voltou com um pires na mão, e pegou um puxão de orelha e deixou envergonhado o povo brasileiro por conta disso. Auditoria de licenciamento ambiental, são as recomendações, os achados que nós tivemos, fizemos recomendações do governo do Estado, que quase 100% foram cumpridas. Essa é uma outra auditoria nas unidades de conservação, que nós fizemos por solicitação do Tribunal do Amazonas, coordenada pelo TCU. Nós já havíamos feito, ou seja, quando nós entregamos aquilo que já havia feito. O TCU solicitou que houvesse uma coordenada, até porque, infelizmente, nesse país, se o Amazonas sugerir, é diferente do Tribunal de Contas da União sugerir. E eu pedi ao presidente, na época, de sugira que seja feita uma coordenada. Nós já fizemos, assim foi feito, e todos nós realizamos. Esses são os achados de auditoria, muito rapidamente: placa falsa, grilagem, ação de grilagem, escola na reserva, sede abandonada no sul do Amazonas, da unidade, enfim, os achados que nós encontramos. Essa é outra auditoria, que foi uma auditoria em função de transferência voluntária, um programa chamado Água para Todos, que foram implantadas no município, foi no município de Quari, né? 16 municípios. Programa Água para Todos, esses são os achados de auditoria. Essa foi a outra auditoria que nós fizemos na área de abastecimento de água em 17 municípios. Esse é o estado do Amazonas, estão aí os municípios. Como vê, nós fomos de leste a oeste, de norte, quase norte a sul, enfim. Também fizemos, e os achados são os mais preocupantes possíveis. Fizemos avaliação das administrações municipais, da qualidade
e da quantidade e qualidade de água tratada à população, análise dos aspectos de gestão do sistema de abastecimento público, e essa análise da água também, ela obedece ao critério da análise físico-química biológica da água, porque nós não poderíamos encontrar o que encontramos se não fizéssemos essa observação. Novo Airão, por exemplo, vejam a gravidade de Novo Airão. Contaminação da água coletada e distribuída da fonte manancial pela bactéria Escherichia coli. Produz doença gravíssima. Está lá, encontramos isso. E aí o que a gente faz? Vai no gestor e pá, cumpra a sua obrigação. E várias outras, encontramos coliformes, aí uma amostragem, rapidamente, porque já está encerrando. Essa é o aspecto da água captada e distribuída sem tratamento. Olha a cor da água. Isso é um crime, minha gente. Quem é que gostaria? Nós somos privilegiados. Nós somos privilegiados. A grande maioria da população padece de doenças. As crianças estão morrendo de disenteria, desidratação. E aí não tem nada a ver comigo? Pô, que conversa é essa? Conversa feia é essa, né? Não tem nada a ver com isso, eu não tenho nada com isso. Eu, Tribunal de Contas, não tenho nada com isso. Ah, não, eu vou ficar aqui, estou sentado na minha cadeira, estou cuidando do contábil, orçamentário financeiro, ponto final. É isso que nós vamos fazer? Então, nós precisamos sacudir o sistema Tribunais de Contas no Brasil e cumprir a nossa missão que está estabelecida na Constituição. Vamos lá, outro município, Beruri, as mesmas situações, coliformes, encontrados coliformes, olha aí, contaminação de água coletada, distribuída da fonte, tudo aquilo que encontramos num e no outros, aliás, tudo aquilo que encontramos em quase todos os municípios. Olha aqui, essa tubulação de redistribuição exposta à contaminação. Nhamundá, mesma situação. Vou passar rápido para... Olha aí, os achados de auditoria estão aí, ó. Caixa de registros improvisados. Olha a improvisação aqui. Poço submerso pela cheia. Nós temos problema de cheia no Brasil. No Amazonas, claro, temos em todo o Brasil, mas no Amazonas especialmente, aqui no Acre também. Tabatinga. Mesma situação dos municípios anteriores. Adutora de captação, de manancial sem isolamento. São os achados de auditoria. Olha, balsa de captação de manancial sem isolamento. Olha a balsa aqui. Sem isolamento nenhum. Careiro da Várzea, outro município, aqui onde é que fica o Careiro, próximo a Manaus, também problemas os mais diversificados. Olha o acúmulo de resíduos no entorno da captação. Isso aqui é onde a água que é captada para ser distribuída à população, minha gente. No entorno da captação existe essa situação aí. Na observância da distância entre a balsa de captação e a localização do posto de gasolina. Olha um posto de gasolina aqui, olha a balsa de captação aqui. Olha a possibilidade de contaminação emergente, iminente aí. Tefé, um município que recebe de 8 a 10 milhões ano de royalties do petróleo, mesma situação. Eu vou passar rápido para... Olha essa gambiarra. Você conhece esse termo, gambiarra? Olha essa gambiarra aqui, minha gente. Redistribuição dos sistemas alternativos. Isso é piada. Isso não é país de terceiro mundo, não. É país de quinto mundo. Isso é descaso com a população. Isso é não observância das regras mínimas de sobrevivência humana. Quari. Olha o monte de dinheiro que Quari recebeu ao longo dos anos de royalties, de 2014 a 2017. 87 em 2014, 56 em 2015, 41 em 2016, 52 em 2017. E olha a condição de captação dessa água. Veja, com tanto dinheiro. Isso nos nossos narizes, né? Bom, partindo para frente, isso aqui foi uma iniciativa que nós tivemos em 2014, que foi vencedora, foi finalista do Prêmio Novare. Tenho a satisfação de ter hoje um Prêmio Novare pelo Tribunal de Contas, graças à implantação dessa auditoria ambiental, que foi nossa sugestão, e o Tribunal Pleno, graças a Deus, aprovou, e que resultou, e que vem resultando
iniciativas extremamente importantes, porque nós ouvimos o povo, a participação do povo, naquelas palestras, naqueles locais, nos parlamentos municipais, nas associações de bairros, nas escolas. Nós caminhamos e fazemos isso de uma forma a fazer com que a integração do Estado possa estar muito mais próxima. A aldeia indígena, nós vamos também, em vários locais, está terminando. Esse foi tem gente dormindo já? Tem. Esse foi o lançamento da ouvidoria, só para mostrar o que nós fazemos. Usamos deslocamento por barca, canoa, dá para ir a nado até, se possível. Conosco não tem problema. Essa é a logística de mobilização que nós fazemos. E eu quero mostrar... Anete, vem deixar o último vídeo aqui, o lamento de um povo, para eu fazer um encerramento e agraciar a todos como ecocidadãos que são, certamente são, mas eu quero mostrar aquilo que existe, uma frase famosa que nós, só um pouquinho que você já, uma frase famosa que nós colhemos e que é extremamente importante, que cai como uma luva sobre aquilo que nós discutimos hoje aqui. From our, porque nós escolhemos o lixo como um dos problemas principais, né? From our planet's point of view, there is no throwing garbage out, because there is no out. O nosso ponto de vista sobre a questão de jogar o lixo onde não deve, porque nós não podemos jogar fora porque não existe o fora, porque o planeta ele é redondo, pelo menos é o que nos demonstra desde a época de Newton, essa discussão. E o lixo ele não tem onde ser jogado se não for aqui dentro mesmo do planeta Terra. E nós somos os responsáveis por isso, e nós vamos aumentar o problema ou nós vamos reduzir o problema. De preferência que nós eliminemos o problema. Mas a esperança que nós temos é que os tribunais de contas possam atuar de forma efetiva, preventiva, precautória, como disse anteriormente, para minimizarmos os problemas ambientais que nós sofremos hoje em todo o Brasil. O Acre, certamente, eu não tenho a menor dúvida, fará a sua parte. O Acre, que já fez conjuntamente a auditoria coordenada nas unidades de conservação, certamente haverá de fazer outras auditorias em licenciamento ambiental, abastecimento de água, enfim, tudo aquilo que nós já fizemos no Amazonas, certamente será seguido pelo Acre também. Eu quero agradecer imensamente e quero deixar para todos, ao final, já pode colocar lá, uma música protesto para quem é garantido e caprichoso, é uma música do garantido, infelizmente para quem é caprichoso vai ter que ouvir, mas ela mostra exatamente uma realidade nua e crua que nós vivenciamos hoje na nossa região, e mostrar que o caboclo do Amazonas, ele não destrói, ele constrói, demonstrando através dos protestos, através da cultura, através do boi, alertando o mundo que nós estamos, infelizmente, num caminho que pode ser um caminho sem volta, depende de todos nós. Vamos ouvir aí.
matar a mata não é permitido. Obrigado, pessoal. Essa cartilha, ela faz parte do projeto Ecocidadão. Eu sou um ecocidadão, protejo o meio ambiente. No final dela, existe aqui as informações do que nós utilizamos. Essa pilha, esse pilhão que está aqui, é uma pilha de quase 1 metro de altura, é um coletor de resíduos perigosos, num programa que nós iniciamos, fazendo internamente dentro do tribunal, e nós coletamos os resíduos perigosos dos servidores que trazem essas pilhas e baterias de casa, colocam aqui naquele recipiente, nós damos a destinação correta. É uma iniciativa que pode ser também feita aqui. Se quiser, eu mando um pilhão aqui para o tribunal, arranjar um jeitinho de mandar esse pilhão, mas para nós será um grande prazer. E essa cartilha, ela tem a parte de resíduos sólidos, que foi nós elegemos como a mais importante, não por ser a mais importante, por ser a mais emergente. E tem outras situações que nós devemos também nos preocupar e combater: tráfico de animais, pesca predatória, desmatamento, queimada. Mas como nós não tínhamos recursos para fazer uma cartilha mais ampla, nós só fizemos a citação dos temas e, enfim, isso aqui é para capacitar professores, através dos nossos servidores, para levar os alunos, para fazer com que nós tenhamos os futuros ecocidadãos. Só com educação ambiental é que nós haveremos de minimizar os problemas que nós nos deparamos hoje no Brasil todo. Mais uma vez, extremamente agradecido a todos vocês. Muito obrigado.